Graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Refletindo na palavra hoje, lá no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 13, que nos diz o seguinte: O princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Estava chegando no mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então não nasceram de maneira natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quando recebemos Jesus Cristo e decidimos crer nele, nós temos um novo nascimento. Somos descendentes diretos de Deus. Que maravilha! E recebemos Jesus como a luz que veio ao mundo. O mundo não o recebeu e o mundo ainda continua uma boa parte não o recebendo. E qual é a nossa posição? Qual tem sido a nossa posição? Somos religiosos ou somos espirituais? Porque às vezes nós abrimos os nossos lábios e dizemos que somos pessoas, religiosas, que temos uma religião. Isso não é o mais importante. Nós precisamos ser pessoas que tenham Cristo, que estejam sim ligadas a uma igreja, porque a igreja é o corpo dele, ele é o cabeça. E muito agrada ao Senhor que estejamos em unidade, que estejamos unidos. Foi para isso que ele nos chamou. Mas nós realmente estamos com a nossa mente bem consciente. Isso está muito claro. Como diz aqui os dois últimos versículos que eu li para nós. O 12 e o 13. Contudo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que coisa fantástica, que coisa profunda demais, maravilhosa. A revelação dessa palavra nas nossas vidas. Por que revelação? Porque isso tem que tocar no mais profundo do nosso ser. E nós desejarmos realmente nascer de novo. Não esse nascimento natural, essa concepção natural, mas o nascimento que Deus nos dá aos olhos da fé. Esse livro ele foi escrito 89, 90 anos depois de Cristo, o apóstolo João. É uma cartinha mais nova, mas fala da grandeza do nosso Deus. E onde é que nós experimentamos essa grandeza, essa fé, essa certeza? É no nosso controle, na nossa mente. E precisamos estar sempre cuidando da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa alma, onde habita a nossa vontade, a nossa mente, para que estejamos sempre conscientes desse grande mistério, dessa revelação de Deus nas nossas vidas. O próprio Deus, ele era a palavra, mas ele veio. Ele nos amou tanto. Ele quis tanto que nós dessemos certo e que nós participemos com ele na eternidade, que ele mesmo veio para derrotar o inimigo, porque o primeiro plano, Adão, falhou. Então ele veio. Eu vou porque eu amo, porque ele quis manter a terra. Apesar de tudo de ruim que os homens tinham feito, apesar de tudo de ruim que ainda fazemos, ele nos ama.
a misericórdia dele tem prevalecido sobre o juízo. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender. E que realmente queiramos que a nossa mente seja renovada dia após dia. Para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa porque é puro amor. É perfeita porque não há erro algum. É tudo de bom, de melhor que nós podemos experimentar e ter nas nossas vidas. É conhecer a vontade de Deus. E Ele nos dá o fazer, o querer e o fazer, como diz lá em Filipenses, vem dEle. Então nada vem de nós. Nós temos tudo pronto, tudo preparado por um Deus que nos ama. Ama de maneira que nós não temos condição de entender na nossa mente natural. Através da fé, espiritualmente, podemos ter uns flashes desse amor, umas nuances desse amor, nos derramamos diante dele. Quando nós pensamos e isso vem a nós, nossa, eu sou filha, eu sou grande demais, importante demais para esse Deus que é dono desse universo, que criou todas as coisas. Como compreender isso? Como ser gratos a isso? Como vivermos de acordo com essa vontade, com esse querer? Ela é boa, perfeita e agradável. É agradável porque é o maior prazer que nós podemos ter. Aqui, sobre a face da terra, não existe prazer maior do que viver na vontade de Deus, do que ter essa certeza no nosso ser, de que temos um Pai que é todo poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, que nos ama, que cuida das nossas vidas em todos os momentos. Sabe, quando nós nos deitamos, Ele continua ali velando por nós, nos guardando, e com bilhões de pessoas sobre a face da terra. Que Deus é esse maravilhoso, perfeito, bom, nos deu essa vida e cuida de nós. Sabe, pensou em nós, desejou o nosso nascimento, colocou o sopro da vida, de vida, soprou nas nossas narinas, colocou o Espírito dele em nós, nos deu através de Cristo o Espírito Santo, para que tenhamos condições de estar aqui, de viver, de fazer escolhas saudáveis, de percebermos quando não estamos vivendo de acordo com a vontade dele, de estarmos sensíveis ao pecado e fugirmos dele, e quando errarmos, nos arrependermos e ter a misericórdia dele, a graça dele, para que não vivamos pecando, como João fala. Aquele que conhece ao Senhor, ele não vive pecando, não é verdade? E em 2 Coríntios também, capítulo 10, verso 5, ele fala para nós que nós precisamos destruir todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos todo o pensamento cativo a Ele para torná-lo obediente a Cristo. É a nossa renovação de mente. Sabe, quando vamos a Cristo, às vezes até quando já nascemos dentro de uma igreja, temos pais, crentes e tudo mais, mas aquilo se torna um hábito. É preciso que nasça em nós. Que a nossa fé, ela não seja tão somente a herança, mas que nós tenhamos essa fé dentro de nós, essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Dia após dia nós alimentamos a nossa mente pelo nosso olhar, pelo nosso ver, pelos nossos ouvidos, e tem os outros sentidos também. Que visão nós temos do mundo, o que nós temos recebido, o que tem sido plantado na nossa mente. Precisamos diariamente pedir ao Senhor que derrube toda a fortaleza, tudo aquilo que não é de Deus. Porque acima de tudo nós somos seres espirituais. Nós não somos donos da nossa vida, nós não somos donos dessa terra, nós não somos donos de nada. Quem nos deu o suspiro de vida foi o Senhor. E não sabemos a hora que partiremos. Estamos preparados, temos certeza de para onde nós estamos indo. Ainda que nós possamos ir jovens, ou possamos ir idosos, tenhamos vivido toda uma vida, nós temos essa confiança, saber, até esse empolgamento, porque nós temos dentro de nós a essência de Deus, o desejo pela eternidade. Deus colocou isso dentro de nós. E se nós tememos a morte, somos apavorados, tem algo errado conosco. A nossa alma está insegura, está adoecida, ela não tem certeza de quem ela é, para onde ela é, de onde ela veio. Precisamos renovar as nossas mentes.
e ter de Deus essa certeza, essa convicção, essa paz que transcende a compreensão humana. E fiquemos em paz, que saibamos para onde nós temos caminhado, qual a razão das nossas vidas, não é verdade? E nós entendermos também, lá ainda em 2 Coríntios, já no capítulo 10, no versículo 3 e 4, ele nos diz que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Temos carne, sangue, vivemos aqui, mas nós não vamos lutar as nossas guerras, os nossos desafios, tal como seres humanos, tão somente. Porque as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós podemos sim estar aqui e sermos mais do que vencedores, e termos a nossa mente renovada diariamente, e estarmos voltados para o Senhor. É uma luta diária. Essa própria Bíblia fala de glória em glória, de fé em fé. Nós vamos conquistando. Mas precisamos de uma caminhada de leitura bíblica, de oração, de estudo, nos dedicarmos àquilo que é importante, que é viver um relacionamento com o Senhor. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos num país que nós somos livres para adorar, para lermos a Bíblia, para estarmos nas celebrações, nos cultos. Temos muito, o que muitas pessoas não têm. E temos valorizado tudo isso. Temos lançado mão de tudo isso para sermos pessoas melhores, pessoas espirituais, pessoas equilibradas emocionalmente. Essa conexão da nossa alma com o nosso espírito, ela está bem? Ou ainda não temos experimentado esse poder que o Espírito nos dá de autodomínio, de passarmos entre as situações, todos os dias aprendendo, mas já temos um equilíbrio satisfatório? Ou a nossa caminhada com Deus, ela ainda é inicial? Sabemos, temos condições de interpretar as situações, de aceitar os desafios, de viver nesse mundo que anda louco, guerras, doenças, violência, tantas coisas, tantas pessoas se matando porque não tem perspectiva, porque falta algo naquele vazio, naquele lugar dentro de nós que só é ocupado por Deus, ainda não foi ocupado por Deus. Aí vem o vazio e o desespero, e a dor é tamanha, é grande, e as pessoas acabam tirando a própria vida nessa aflição. Isso é lamentável, isso é terrível. Precisamos divulgar a palavra de Deus, precisamos falar de Deus, porque aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Nós estamos aqui falando, temos esse chamado, mas precisamos estar vigilantes todos os dias, ser alimentados dia após dia, sabe, diariamente, estarmos ali ligados, buscando a Deus, porque o inimigo, ele está bem solto aí na terra. E ele quer ceifar a nossa vida. Ele só veio para matar, roubar, destruir. E nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, que é o próprio Deus. A palavra é viva, a palavra é eficaz. Ela nos cura, ela nos liberta. Ela nos tira de qualquer angústia, de qualquer desespero. Isso é real, isso é verdadeiro. Mas precisamos buscar. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê a fé, se ela tem nos faltado, se as preocupações, se as angústias, se as nossas almas estão perturbadas, se as nossas emoções estão no chão, o que é muito comum nos dias nos quais nós temos vivido. Mas Deus é maior que tudo isso, e Ele é real. A terra não está abandonada, nós não estamos abandonados aqui. Existe um Deus real que tem cuidado de todos nós. Desde que confiemos nele, desde que nos submetamos aos seus cuidados, desde que obedeçamos, que nos arrependamos dos nossos pecados, que confiemos que ele enviou o Filho dele, a maior prova de amor. Ele nos deu como sacrifício, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados e para que recebêssemos o Espírito Santo, que quer, que anseia por habitar em nós, para fazermos de nós mais do que vencedores. A vida não é fácil. E sem Jesus nós não vamos a lugar algum. Se torna quase impossível viver. Quase que impossível. Mas Ele nos oferece tudo o que precisamos. E muito mais.
O que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, não chegou, que nem desceu o coração, é o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Que amam, não só de palavra, mas primeiro de entrega, de amor a Ele, de renúncia e de exercício de amor em atos. Amém? Falar de Jesus é muito bom. Se deixar, eu vou ficar falando aqui a noite toda. Eu te agradeço por ter acessado o canal, por estar conosco. Vamos orar? Deus amado, querido, essa pessoa que nos ouve, Deus, ela seja preenchida, Pai, naquilo que é necessário, que a dor, que a depressão, que a angústia, a ansiedade que ela possa estar sentindo agora, Deus, seja, Deus, reprimida, Deus. Seja cuidada por Ti, Deus. Dê a ela uma experiência, Deus, radical contigo, ó Deus. Que ela Te receba, Senhor. Que o inimigo não tenha vitória sobre a vida dela, mas que ele seja repreendido em nome de Jesus. Dê a ela, Deus, condição, ó Pai, para que ela possa caminhar até uma igreja, Deus, estar ligada, estar unidas a outros irmãos, ó Deus, para ser fortalecida, Deus. Ilumina essa vida, perdoa os pecados, ó Pai, traga o arrependimento genuíno, ó Deus. Traga a vida nova, que é o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós já Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor ouviu nossa oração, o Senhor sempre ouve. Mais uma vez, obrigada por ter acessado o canal. Compartilhe esse vídeo para nos ajudar a levar a mensagem adiante. E se você não se inscreveu, que se inscreva. Se tiver algum amigo que você possa sugerir, que conheça os nossos vídeos, que conheça a palavra através de nós, muito obrigada. Fique com Deus. Jesus te abençoe.